Eu acabei de comprar um processador que veio com um desses coolers, o Wraith Stealth ou Wraith Spar da AMD, ou o Cooler Box Intel, que é usado aí por várias gerações. Será que vale a pena fazer um upgrade, comprar um air cooler melhor ou um water cooler selado? Eu acredito que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é a diferença prática dos Cooler Box da Intel, Cooler Box Wraith Stealth, que está sendo disponibilizado com CPUs Ryzen, alguns Ryzen 5, alguns Ryzen 3, e o Cooler Wraith Max, que é o cooler que tem RGB e vai ser vendido separadamente pela AMD em breve. O comparativo vai ser feito também com o cooler Gamax 400, que eu fiz review no ano passado, comparando com outros coolers. Esse cooler aqui você acha por cerca de R$120. E eu vou comparar com dois water cooler de entrada também da marca Deepcool. Esse aqui é um Maelstrom 120T, você paga uns R$200 nele. Esse aqui é o Maelstrom 240T, que você paga uns R$270. O comparativo vai ser feito com o Core i5 6400, o Ryzen 3 1300X em estoque e em overclock, e o Ryzen 7 1700X em estoque em overclock. No caso do Ryzen 7 1700X, nem cooler ele vem, então você precisa comprar um cooler para poder usar esse processador, ok? Então, vamos conferir os testes desses coolers. Bom, então vamos fazer aqui inicialmente um unboxing do Maelstrom 120T. Aqui na parte da frente você já vê como é o cooler, radiador, a fan, o bloco com a logo GameStorm. GameStorm é uma marca dentro da Deepcool. Aqui na parte de baixo nós vemos 120 mil horas de MTBF, super silencioso, fácil de instalar, Intel AMD, controle PWM, iluminação azul. Tá? Então a fan tem um LED azul, mas tanto o 120T quanto o 240T está disponível na versão vermelha e azul. Você pode optar isso na hora da compra. E nós temos aqui iluminação com LED, que no caso aqui é no bloco, iluminação na cor branca, ok? Na parte de baixo nós vemos as informações dos sockets suportados. Então no socket Intel a gente tem desde 2011 V3 até o 1151, 1155 e socket AMD. Nós temos o FM2+, a M3+, FM1, M2, enfim, todos os CPUs da AMD aí que nós conhecemos. Mas Lucas, e o suporte ao AM4? Galera, olha só, a Deepcool está trazendo para o Brasil o Bracket AM4, tá? Esse kit aqui não acompanha o cooler, ele é vendido separadamente. Em breve vai estar disponível nas lojas brasileiras. Nós vemos que a Deepcool economizou na caixa, o que não é algo ruim, afinal são coolers de entrada, né? Não são coolers muito sofisticados. Então nós vamos ter a fan de 120 mm com as pás transparentes, ela dá um efeito bem legal quando você liga ela no seu PC. Então aqui nós temos o radiador, ele está em boas condições, apesar de ter alguns pequenos amassados, o que não é algo crítico e é até comum de ver em vários coolers. Ele vem com pasta térmica já pré-aplicada, você não precisa passar pasta térmica na primeira vez, certo? O bloco é simples, aqui nós temos aquela área que vai ficar iluminada e você precisa conectar isso aqui no CPU fan na sua placa-mãe para poder fazer a alimentação da bomba, tá? Para que tudo funcione corretamente no seu computador. Bom, vamos dar uma olhada então no Maelstrom 240T, tá? Esse aqui é com iluminação na cor vermelha, conforme vocês estão vendo aqui. E nós vemos aqui que ele essencialmente é muito parecido com o 120T. A diferença, obviamente, é que ele vai vir com mais uma fan, né, das mesmas especificações, e o radiador é um pouco maior. Vamos dar uma olhada. 274 mm de comprimento, 120 de largura e os mesmos 27 de espessura. Para vocês terem uma ideia, aqui uma comparação do tamanho dos dois, tá? Ele é a metade. Uma coisa legal aqui no cooler de 240 é esse hub de fãs. Olha só, você pode conectar 4 fãs, e aí você pega aqui, ó, e você faz a extensão e a conexão aí no seu computador. Então isso aqui facilita para você conectar as fãs, já que são duas, e até mesmo permite que você faça o push-pull. Então aqui estão todos os parafusos, esse é o backplate que você sempre vai usar.
você vai usar nessa posição, com essa área aqui para a placa-mãe, se for placa-mãe AMD, e se for placa-mãe Intel, então essa área tem que ficar na placa-mãe. Então eu vou fixar a fan, ali vocês estão vendo a direção do fluxo de ar, o fluxo de ar tem que ir em direção ao radiador. Eu estou fazendo a fixação para Intel LGA 1151, já fiz a fixação de 3 dos parafusos com essas capas aqui, então o que você vai fazer? A gente vai colocar o parafuso nessa posição aqui, mais para dentro. O parafuso ele vai ter uma trava ali, ó, tá vendo a travinha ali? Então, ó, vai ter uma posição que ele vai encaixar aqui dentro, ó. Olha lá, encaixou. Depois que fixou, a gente pega essa capa de plástico, ela vai cobrir ali o parafuso, e nós vamos ouvir 2 cliques. Então a forma certa de fixar aqui o bracket no bloco vai ser assim, ó. Você vai se orientar pelas mangueiras. Então você vê que assim também dá para colocar, mas fica errado, tá? Então a posição certa é assim e a posição certa é assim, ok? Agora é só fazer a fixação na placa-mãe. Nós vamos instalar com a logo da GameStorm para cima. Só a gente colocar aqui na placa-mãe e fazer a fixação na diagonal. Na tela vocês conferem o gráfico com o progresso da temperatura no Prime 95 durante 15 minutos com a fan no modo automático, com a temperatura média de cada teste na parte de cima. É um teste que traz bastante estresse para o processador. Para os CPUs com baixo TDP, todos os coolers desse comparativo conseguem segurar relativamente bem a temperatura, como é o caso do i5 6400, que apesar de ser um quad-core, tem clock baixo e trabalha tipicamente por volta dos 50 watts, bem como o Ryzen 3 1300X, que trabalha dentro do seu envelope térmico de 65 watts. Neste caso, a diferença entre os Maelstrom 120T e 240T foi muito pequena e o Gamox 400 saiu muito bem, levando em conta o seu preço. Apenas o Cooler Box padrão, que fica mais distante, ainda faz mais barulho por conta da necessidade de acelerar a fan a fim de reduzir a temperatura. No R3 1300X nós vemos que o Rift Stealth, o cooler que acompanha o CPU, segura relativamente bem a temperatura, mas com o CPU em estoque. Quando a gente faz overclock para 4 GHz com a tensão acima de 1.4 volts, ele se mostrou insuficiente, atingindo rapidamente temperaturas altíssimas, enquanto que o Gamox 400 e os dois Maelstrom trabalharam com temperaturas muito menores. A vantagem do Maelstrom 240T em relação ao 120T fica evidente em casos onde o CPU dissipa muito calor, seja em estoque ou em overclock. É o caso do Ryzen 7 1700X, que dissipa cerca de 95 watts em estoque, em overclock a 3.9 GHz e 1.4 ele dissipa quase o dobro, 170 watts. O 240T consegue manter a temperatura de 8 a 13 graus a menos que o 120T, que por sua vez entrega resultados próximos do Gamox 400. E novamente, mesmo o melhor Cooler Box da AMD, o Rift Max, não conseguiu trabalhar com boas temperaturas quando a exigência é extrema. É sempre importante frisar que esse é um teste de stress. Se você coloca qualquer um dos coolers em um teste em games ou em tarefas do dia a dia, o delta da temperatura será bem menor. Bom, então vamos às conclusões acerca dos testes e a resposta da pergunta do começo do vídeo. Será que vale a pena fazer um upgrade de um cooler box para um cooler melhor, seja um air cooler ou um water cooler? Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando você compra um processador e esse CPU vem com um cooler desses, seja o da Intel ou seja o da AMD, significa que o fabricante testou isso. Ele projetou o cooler para atender aquela demanda. Então o seu CPU vai funcionar normalmente. É claro que com uma temperatura maior que um cooler como um Gamox 400, olha o tamanho desse cooler perto de um cooler box. Mas funciona normalmente, para aquela exigência para o CPU naquele clock. A questão é, se você comprou
um CPU e pretende fazer overclock, como é o caso de toda a linha Ryzen, ou você comprou o CPU Intel que não veio com cooler porque a exigência de calor dele é um pouco maior, então é necessário que você faça um investimento num cooler melhor. Então se você usa G4560 ou um outro Pentium, um i3 e um i5, o Cooler Box atende bem? Atende. Se você usa o Ryzen 3 ou Ryzen 5 de TDP de 65 watts, o Cooler Box atende bem? Atende muito bem. Se você vai fazer overclock, recomendo para vocês um cooler melhor. Custo-benefício nos testes, o Gammax 400 me surpreendeu bastante em relação ao 120T. Ele apresentou um desempenho muito bom pelo preço dele. Você paga R$120 nesse cooler. O Maelstrom 120T custa mais ou menos uns R$80 a mais. A vantagem do Gammax aqui é que ele já vem com o bracket M4. Aliás, não o bracket M4, o suporte M3 dele é compatível com a M4, porque ele usa aqueles brackets originais da placa-mãe. Já tinha comentado com vocês isso. Então, o Gammax 400 serve tanto em placa-mãe M3 quanto em M4, quanto nas placas Intel 1151, 1150, enfim. E tem um preço bacana. Agora, alto desempenho, se você vai fazer overclock no seu CPU de 95 watts ou de 65 watts, como foi o caso do Ryzen 3, Ryzen 7, ou se você já vai comprar um CPU que por padrão tem um TDP muito alto, que é o caso dos i7 Extreme aí de 140 watts, eu recomendo fortemente o investimento no cooler Maelstrom 240T, que você paga hoje R$270. Apesar do 120T informar na página do fabricante que ele traz o suporte para CPUs de alto desempenho da Intel de 140 watts, o 240T faz isso com muito mais eficiência. A gente viu que a diferença maior entre eles foi só no alto desempenho. Se você coloca um CPU de baixo TDP, com baixa dissipação, os dois ficam muito próximos, inclusive até o Gammax 400. Alto desempenho, overclock, Maelstrom 240T foi uma boa opção. Então sim, vale a pena você fazer o upgrade do seu cooler box para um cooler melhor, para manter a temperatura do seu CPU em níveis mais baixos, ao mesmo tempo para manter o silêncio, porque o cooler box, quando o seu CPU está muito quente, ele começa a acelerar muito a fan e fica um pouco mais barulhento. Mesmo os novos coolers da AMD fazem isso, o cooler box da Intel também. Então, especialmente se você vai trabalhar com a sua máquina com o CPU em 100%, numa renderização, ou você vai jogar aí por muitas horas, é interessante manter a sua máquina silenciosa e com temperaturas menores. Se você é um usuário mais casual, que vai usar a sua máquina apenas para o trabalho, com CPUs mais simples, que você nem vai fazer overclock, os CPUs box atendem bem a sua exigência, ok? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse teste. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e um grande abraço a todos.